Gente, a gente recebeu uma notícia hoje, Luiz. Eu não sei se. Claro que você viu que você tem um roteiro, mas eu acho que você ficou surpreso, assim como eu. A gente constou agora, Belo Horizonte está na lista das 50 cidades mais perigosas do mundo, a capital de Minas Gerais. Agora assume esse ranking feio, né? Essa posição. A gente está em 47º lugar. No passado figurava esse 52º lugar. Também não era um ranking, não era algo que nos desse aí nenhum tipo de orgulho, mas a gente perdeu aí 5 posições e nos tornamos ainda mais violentos. Péssima notícia, né, Luiz? Principalmente porque eu tenho a impressão de que a sensação da população não é exatamente essa, né? Eu não acredito que o Belo Horizontino se sinta inseguro nesse ponto. Eu passei por alguns perrengues em BH, Rodrigo, um tempo atrás, e eu também não acho que melhorou. Mas a minha impressão é de que é uma cidade ainda mais segura, por exemplo, do que São Paulo, Rio, do que Salvador. Qual é a minha preocupação em relação a isso? Porque eu estou falando de uma cidade que eu amo como se eu tivesse nascido aí. De Belo Horizonte está recebendo gente de fora, está recebendo criminosos de fora. Essa é uma preocupação, né? A Polícia Mineira sempre foi elogiada por ser uma polícia presente, rigorosa e ágil. A Polícia Militar, principalmente, porque é a polícia que faz o patrulhamento. Será que nós estamos perdendo esse jogo, Rodrigo? Essa é uma Ô preocupação que eu acho que a Luiz, gente tem que ter. tem uma pesquisa que eu achei interessante que fala que, olha só, 74, quase 75% da população tem uma preocupação com arrombamentos e roubos de residência. Mantendo essa média de 74, medo de ter o carro roubado. 65,87, receio de roubo de objetos dentro do carro. Eu já tive várias vezes, isso é chato o que eu vou te falar, quebra vidro, é uma merda. 75,53, insegurança com relação a ataques violentos. Me encontro nessa daí também. 74,87, preocupação com a corrupção e suborno. Um estudo também avaliou a sensação de segurança dos habitantes de Belo Horizonte. 80,62, um nível muito alto de insegurança em andar sozinho durante o dia. 54,23, nível moderado de insegurança em andar sozinho durante a noite. As pessoas estão malucas, gente, vocês estão loucos. Eu não sei, deve estar errado isso aqui, Eric, não é possível que as pessoas sentem mais insegurança em andar de dia do que andar à noite. Deve ser porque as pessoas não andam Agora à noite. Não é eu falei possível. umas cidades aí, mas depois que eu fui ver que elas estão na frente da gente mesmo. Rio de Janeiro, Então, Rio, Fortaleza, Fortaleza. Salvador, Recife, Porto Alegre, São Paulo e Campinas, né? A gente tem Belo Horizonte, olha que interessante, né? E que triste ao mesmo tempo, que eu amo o Rio de Janeiro e consta em 7º lugar como a cidade mais violenta do mundo. 9º lugar, Fortaleza. 10º lugar, Salvador. 13º, Recife. 23º, Porto Alegre. 25º, São Paulo. Eu achei estranho Porto Alegre estar na frente de São Paulo. Eu achei isso bizarro. Também me surpreendeu. Em São Paulo, capital, e também tem Campinas em São Paulo como 38º lugar. Aí você tem Belo Horizonte em 47º lugar, Curitiba em 54º lugar, e aí por último é Brasília. Eu não sei, ô Luiz, assim, me pegou de surpresa aqui, por exemplo, Porto Alegre ter índices de violência maior do que de São Paulo. Te pegou de surpresa isso, não? Na verdade, maior que o de São Paulo e bem maior que o de Belo Horizonte, né? Até Bem isso, para te maior. falar a verdade, me surpreendeu. Assim, eu colocaria, eu falei que eu citei, sem ter visto até essa parte do ranking, eu citei Rio, São Paulo e Fortaleza, Salvador, na verdade, e eu entendi que fossem mais violentas do que BH, mas eu não imaginava que Porto Alegre estivesse na frente. Campinas também não me surpreende, não, que é uma cidade que é quase do tamanho de BH, e é bastante violenta pela influência ruim de São Paulo, essa história Do de crime PCC. organizado, de É, facções criminosas. Essa influência em Campinas justifica estar entre as cidades mais violentas, né? Mas Porto Alegre realmente foi surpreendente para mim. E eu vi, nós estamos bem acompanhados, né, Rodrigo? As 6 primeiras cidades do mundo são Caracas, na Venezuela, aí tem 3 cidades da África do Sul, uma de Papua Nova Guiné e uma de Honduras. E aí, em sequência, já vem o Rio de Janeiro no 7º lugar. Depois é ainda vem a feio África do o Sul de Brasil novo, ter né? três cidades no ranking das 10 mais perigosas do mundo, né? 3 cidades, assim como a África do Sul, né? A África do Na Sul tem África do Sul tem 4, 4. né? A África do Sul tem 4. É.
Então, nós estamos disputando cabeça a cabeça aí com a África do Sul. É de se preocupar demais. E eu acho que isso tem a ver demais com a impunidade, sabe? Você sabe que eu fiquei curioso agora? Eu vou até pedir para o Eric pesquisar, você desculpa te interromper, Luiz, sobre El Salvador. A gente queria saber qual era o ranking antes de entrar o novo presidente que fez aquele choque de tolerância zero. Eu queria ver como que ela ranqueou aí, qual o número que ela estava, que eu acredito que ela deveria estar entre as 10. Mas em breve a gente traz isso. Perdão, Luiz, eu te interrompi. Não, eu até são duas coisas, na verdade, que eu queria dizer. Assim, o que me impressiona nessas cidades todas aqui é a similaridade de tamanho e de posição, assim, meio... Né? A África do Sul tem um monte... O Brasil tem um monte entre as mais violentas. Mas esse índice, Rodrigo, foi medido pela Numbeo, né, que é um banco de dados colaborativo. Quer dizer, existe um estudo técnico feito sobre isso? Esse estudo colaborativo, ele é técnico? Dá para a gente considerar mesmo? Ou nós vamos ficar só na percepção da população, como parece que é o caso desse índice? Porque a percepção da população é complicado, né? Eles medem vários indicadores, não é um instituto especializado em segurança. Eu acho que a gente tinha que levar isso mais a sério no Brasil, sabe? Internamente mesmo. O Brasil tinha que ter uma condição de medir com mais segurança a sensação de insegurança, com mais responsabilidade, a sensação de insegurança da população e os números reais. O problema é você confiar nesses números oficiais, se eles são ou não reais, né, Luiz? Essa é a dificuldade. Mas número de BO, cara, assim, não tem como você forjar. Você pega o sistema, vai lá, manda emitir um relatório e soma quantos crimes violentos tem em cada cidade. Eu sei que isso é feito, mas isso é feito de vez em quando. Hoje, mas eu acho que é muito importante, 4 Luiz, anos atrás. Eu falo que eu acho muito importante a sensação, porque ela que faz com que a gente conviva em harmonia com o nosso meio e sinta esse prazer em viver, em gerar. Isso impacta muito a nossa vida, o nosso estresse, a nossa sensação de liberdade. Então, hoje você vê, por exemplo, cidades, eu corro lá no Belvedere, eu fico observando as casas viraram verdadeiros fortes, à prova de invasão. Então, você tem lá, não Belvedere, você pode rodar em qualquer região de Belo Horizonte, vai no Barreiro, eu já reparei muito isso, você vai em Santa Luzia, você repara muito isso, qualquer região, as casas viraram verdadeiras prisões, de tanto que as pessoas têm medo e têm pânico. Então você tem seguranças armadas em prédios, guaridas blindadas, você tem rondas particulares rodando. Então assim, eu vou muito cedo no Belvedere, eu vejo muitas rondas particulares rodando para poder trazer segurança. Isso é um custo que o Estado deveria nos prover e ele não consegue trazer essa segurança porque existe uma questão social que precisa ser discutida e aprimorada. A violência, ela existe, ela é inerente, mas tem um papel do Estado que pode diminuí-la, consegue diminuir, pelo menos, ela de uma forma mais adequada. Mas a sensação a gente fala de custa, violência, né? A gente fala de violência, as pessoas pensam nisso aí que você trouxe, né? Medo de arrombamento de carro e tal. Mas o Brasil normalizou muito rápido, e a gente hoje nem discute mais isso, os pequenos crimes, né? Os pequenos roubos. Você não pode deixar, por exemplo, um vaso de planta na porta de casa. Se você deixar o vaso de planta na porta de casa, a pessoa vai roubar. Eles vão roubar, pode ter o peso que tiver. Se você deixar uma porta aberta, carro com a janela aberta... Gente, não precisa deixar um vaso de planta não, Luiz. A gente viu recentemente aí uma senhora parando com o carro junto com o marido e roubando planta que estava plantada na porta da casa da pessoa. Então, não precisa nem do vaso, né? Não precisa do vaso. Eles já fazem aí como é que fala quando faz o remanejo aí da planta? É impressionante. Mas o brasileiro é o reflexo, né? A gente tem que discutir isso ainda, questão cultural, educação, a pauta de você ter uma civilidade adequada. As pessoas precisam aprender. Acho que a questão da iluminação também, eu vejo a Nossa Senhora do Carmo, a gente traz aí exemplo sempre nosso, é um perigo, gente. A gente está no meio do coração do centro-sul de Belo Horizonte, região nobre da capital, e aqui tem assalto doidado. Aqui a gente já teve vários casos de colaboradores, pessoas que tiveram seus carros com o vidro quebrado, que tiveram assalto aqui na porta da rádio. Eu já tive vidro quebrado, já teve situações super perigosas. Então, quando vai sair, por exemplo, as pessoas que trabalham até mais tarde aqui, eu já me atrasei no tóxico, eu já saí correndo para levar a gente para poder buscar o carro, porque às vezes são mulheres que, né, ficam ainda mais expostas a essas questões, porque ainda, além de tudo, as pessoas são covardes e vão lá para poder aproveitar e assaltar e praticar seu crime. E é difícil, aí eu fico vendo a polícia, Luiz. Já aconteceu, por exemplo, quando me
assaltaram, eu fui fazer o BO. Aí o cara falou, a gente vai prender a pessoa hoje e amanhã ela já vai estar solta, pronta para poder prender. E para o policial é muito frustrante. Então, é uma discussão. Eu pedi para o Eric trazer a pauta de El Salvador, onde mudou-se o conceito da impunidade e, com isso, o Estado, o país que era considerado um dos mais violentos da América Latina, se tornou literalmente um dos mais seguros do mundo em menos de um ano. Então, assim, mas teve lá uma... Né, eles tiveram que mexer em várias questões. Os membros do poder do judiciário, da alta corte de El Salvador foram presos, deputados, alta cúpula da polícia. Eles fizeram uma faxina bem organizada lá e o resultado está aí, uma população aprovando o governo em mais de 93%, porque de verdade a população fica cansada. Você não pode mais ter as coisas que você gostaria, você não pode mais sair da forma como você gostaria, você tem que gastar um dinheiro com uma segurança que você não tem e que você precisa. Isso eu estou falando de qualquer classe social. As pessoas andam com medo hoje nos carros, as pessoas andam com medo na rua, as pessoas ficam dentro de suas casas com medo, as pessoas... Isso tudo tem um impacto na economia que poderia estar sendo mais bem direcionado. Então, você poderia estar gastando dinheiro com uma educação melhor para os seus filhos, você poderia estar gastando dinheiro com uma viagem, com um alimento melhor, com um aprimoramento da sua, do seu perfil profissional. Mas não, a gente gasta muito dinheiro com coisas que até então se tornaram normais para a gente. Isso está errado. Ah, eu não quero andar de ônibus à noite porque eu tenho medo, então eu vou pagar um Uber que é um pouco mais caro, mas eu vou. Então você está gastando mais dinheiro com a segurança. Ou vou chamar um táxi, que também é mais caro. Não, então as pessoas elas acabam normalizando coisas que não são legais de normalizar. E eu espero assim que, de fato, isso mude. Acho que Minas Gerais, aí você falou mesmo uma coisa que me surpreendeu, Luiz, porque eu considero Minas Gerais seguro. Considero Belo Horizonte, dentro da normalidade, seguro. Seguro comparado com o resto, comparado com o Rio de Janeiro, comparado com Salvador. Mas eu não imaginava que a gente estaria nesse ranking horroroso.